Bom, quais são os 4 estágios do melanoma? O que isso quer dizer? Como isso influencia no prognóstico e principalmente no tratamento? Falar dos 4 estágios do melanoma, a gente precisa entender sobre estadiamento. O que é o estadiamento? É um processo que é realizado para todos os tipos de câncer, não só para o melanoma, em que a gente lança a mão de alguns exames, como tomografias, ultrassons, exames de sangue, ressonâncias. A gente faz todos esses exames no paciente. A gente pega esses resultados, avalia juntamente com o diagnóstico, né, com a biópsia que a gente tem, e aí a gente determina o estágio em que a doença se encontra. No caso do melanoma e para todos os outros tipos de câncer, a gente tem normalmente 4 estágios. O estágio 1, o 2, o 3 e o 4. À medida que o estágio aumenta, que esse número aumenta, o melanoma ele vai se tornando mais agressivo e as chances de cura vão diminuindo. Então o que a gente quer é sempre diagnosticar o paciente no estágio 1, que é aquele estágio que a lesão está muito inicial, o melanoma ainda não invadiu a pele de uma forma profunda, não acometeu gânglios, linfonodos, então ele está no estágio 1. Nesse estágio, a gente consegue taxas de cura acima de 90% e é sempre o objetivo, diagnosticar o melanoma no estágio 1. O estágio 2 do melanoma é quando esse tumor ele já cresceu mais um pouco, ele já entrou mais um pouco na pele, ali na espessura da pele. Isso é chamado de score de Breslow. A gente vai fazer um vídeo aqui no canal só para falar sobre o Breslow, mas para a gente resumir é isso. Quanto mais o melanoma crescer de forma vertical para dentro da pele, mais agressivo ele vai se tornar. E normalmente os melanomas que têm uma agressividade maior, que crescem ali na região mais profundamente, eles estão ali no estágio 2. O estágio 3 é quando esse melanoma ele já se disseminou para os gânglios que estão em volta daquela região onde ele surgiu. Então, por exemplo, o paciente ele tem um melanoma no braço. A gente tem que prestar atenção nos linfonodos, nos gânglios da axila daquele lado. Então, normalmente no estágio 3, esses linfonodos, esses gânglios, no nosso caso aqui da região da axila, eles vão estar acometidos com células do tumor. O que são os gânglios? Qual que é a função dos gânglios? Eles funcionam como um exército para impedir que as células do câncer saiam do lugar onde está e se espalhem para o resto do corpo. Então, no nosso exemplo aqui de um melanoma aqui no braço, as células do melanoma que estão aqui, elas querem sair dali e se difundir para o resto do corpo. No caso do melanoma no braço, o primeiro exército para barrar essas células são os linfonodos aqui da axila. Então, no estágio 3 do melanoma, esses linfonodos aqui, eles vão estar acometidos. E nas outras regiões segue o mesmo raciocínio. Se for um melanoma na perna, a gente tem que prestar atenção aqui nos linfonodos da região inguinal, aqui da virilha. Se for um melanoma aqui da cabeça e pescoço, a gente tem que prestar atenção aqui nos linfonodos aqui do pescoço. Então, nesse sentido, a gente classifica o melanoma como estágio 3. E o estágio 4? O estágio 4 é quando o melanoma já se disseminou para o resto do corpo. Ele passou pela barreira dos linfonodos, entrou no sangue e essas células do câncer, do melanoma, se espalharam para o resto do corpo. As chamadas metástases. Então, no caso do melanoma, o paciente pode ter metástases no pulmão, metástases no fígado, metástases no cérebro. Então, é um quadro irreversível, é um quadro, infelizmente, de um estágio da doença que não existe mais cura, mas que a gente sempre procura uma coisa que é muito importante, que é o controle. É o paciente conseguir conviver com a doença daquele estágio com a melhor qualidade de vida possível, e a gente tem várias ferramentas, várias estratégias de tratamento para todos os estágios do melanoma, mas também para o estágio 4, aquele estágio que formalmente não tem cura, mas a gente tem alguns mecanismos, algumas ferramentas de tratamento para deixar aquele paciente com uma qualidade de vida e com uma doença controlada. Então, recapitulando, melanoma estágio 1, tumor superficial, pequenininho, que não entrou ainda na profundidade da pele. Melanoma estágio 2, o tumor já cresceu um pouco lá para dentro da pele, ainda não acometeu os gânglios, os linfonodos, mas ele é um pouco maior do que no estágio 1. Estágio 3, os linfonodos da região onde tem o melanoma já estão acometidos com células do câncer, do melanoma. Esses gânglios estão aumentados, então esse paciente ele está no estágio 3. E o estágio 4 é quando essas células conseguiram atravessar a barreira dos linfonodos e se instalaram em outros órgãos do corpo, como cérebro, pulmão,
fígado, osso, é um estágio 4, estágio do melanoma. Então é isso. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos para a gente distribuir esse conteúdo para a maior parte das pessoas interessadas em câncer de pele. Então eu te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!